Olá, tudo bem com vocês? Um prazer estar novamente, né, junto com vocês aí, para continuarmos a trabalhar a questão da limpeza da nossa mente, a limpeza do nosso terreno, né, desses bloqueios que a gente carrega, né, ao longo da vida. Para quem ainda não está no nosso canal, que seja a primeira vez, meu nome é Raquel, e a gente está dando sequência aqui a um trabalho, né, que é de transbordar aquilo que nós estamos aprendendo numa mentoria que estamos participando. Eu e a minha amiga Alessandra, Lelezinha é o nome carinhoso que eu chamo ela, minha amiga, minha parceira de jornada, de caminhada e de aprendizado. Alessandra, fica à vontade para se apresentar. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Um prazer estar aqui com a minha amiga de coração, de jornada, Raquelzinha. E hoje a gente vai falar mais um tema que ele assombra a gente muito, nos faz refém, para a gente continuar a nossa limpeza aí. Então vamos começar. Vamos Sejam lá. bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Lembrando, né, que nós já trabalhamos alguns temas, né, e tem uma na nossa playlist aí chamada Autoconhecimento, né, Alessandra? É, Isso. Nós duas compartilhamos o trabalho, né? A Alessandra tem um canal dela que se chama Educação em Movimento, e eu com o Consulte Educa. As gravações estão nos dois canais, né? Então, sempre vocês podem estar buscando em um ou em outro. Mas a Alessandra vai ter as especificidades dela lá. Não deixem de curtir, de procurar um material que ela vai postar. Ela também trabalha com outras coisas na educação, vai estar colocando muita coisa aí sobre o PNLD, né? Programa Nacional da Identidade. isso. Vai ajudar muito vocês. Vamos aproveitar, ó, fica de olho aí no nome do canal dela, entre lá, procure, pesquise, assista, e se achar interessante, compartilhe com outras pessoas da educação, e estamos aí para poder ajudar vocês, né? É um trabalho que estamos fazendo em conjunto, mas cada uma às vezes trabalha um tema, às vezes um pouquinho diferente da outra, então convém estar olhando nos dois canais, tá? É É uma isso. sugestão. É isso aí. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela de hoje. Hoje, nosso tema é sobre a culpa. Será que alguém tem alguma culpa? Quem está do lado daí, né? Do lado daí, tem alguém que carrega alguma culpa aí, né? Com quantos anos você está hoje? Será que no decorrer de toda a sua vida você carrega algum tipo de culpa? E aí, Alessandra, você acha que a gente carrega algum tipo de culpa? Ai, sempre. Sempre, Não né? era para carregar, mas o sentimento de culpa era um negócio. E pior que ele é tão inconsciente, né? Às vezes a É, gente nem percebe que a gente carrega. a gente nem percebe. E quando nós ouvimos a aula, né, sobre esse tema, aí vai mexendo, mexendo, mexendo com a gente. E para nós começarmos aqui, então, né, tem muita coisa aí para a gente dizer sobre a culpa, mas começar, como eu gosto de estar falando, o que seria, o que viria a ser, né? Eu gosto de buscar o conceito da palavra. Então, gente, a culpa seria a consciência mais ou menos penosa por ter descumprido uma norma social. Oh, aí tem um cachorrinho aqui, hein? Eles fazem parte, amam essas coisas. Fazem parte. Então, é uma consciência mais ou menos penosa, né, da gente ter descumprido uma norma social ou um compromisso, seja ele efetivo, moral ou institucional. Quando a gente se arrepende por uma atitude que a gente tomou. Nossa, por que eu fiz isso? Aí você começa a carregar aquela coisa, né? Ou então, quando você não se aceita com seus defeitos, seus erros, suas fraquezas, porque não tem ninguém perfeito, né, gente? Não tem. Então, a gente tem erro, a gente comete alguns erros, a gente tem defeitos, a gente carrega aí umas fraquezas. E isso, né, pode atingir também principalmente pessoas que têm mania de grandeza, que quer sempre ser perfeito. Nós não vamos falar, né, sobre perfeccionismo, está mais para frente esse tema, mas querer ser perfeito, né? Quando você erra,
já é uma coisa que você se culpa exageradamente. Nossa, mas se eu faço de tudo para ser certo, para ser certinho, fazer tudo certinho, aí você comete um deslize, comete um erro, você começa a carregar a culpa. E quais são os sintomas de quem se sente culpado, né? Às vezes você vai conseguir identificar, às vezes em você mesmo ou em outras pessoas. Quais são os sintomas da culpa? Normalmente, depressão, pensamentos autodepreciativos, você costuma, nossa, eu sou muito ruim, nossa, eu não sirvo, né? Você começa a se autodepreciar. Sentimento de desesperança, falta de perspectiva futura e ansiedade. E a gente, não é mais ou menos isso aí. E a gente, nós estamos aprendendo também a questão de drive mental. Então, o drive da culpa geralmente é a condenação. A pessoa entra naquele, ela se autocondena, entra nessa questão de condenação de si própria e ela não consegue sair disso, como se fosse um círculo vicioso ali, você fica rodando, 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 se culpa e não sai disso, e a coisa vai piorando, e a coisa vai piorando, né? Aquela sensação de, realmente, como falou, que vai criando uma depressão dentro da pessoa, porque ela se auto-inflige, né, aquelas dores, e é a mesma coisa de você estar preso, né? Você fica numa cobrança excessiva das coisas para você mesmo, você se auto-cobra o tempo todo. E aí, nós trouxemos várias coisas aqui, né, falando sobre a culpa. Nós temos a culpa positiva e a culpa negativa. O que viria a ser culpa positiva? É que a gente faz assim. Pode falar? Quer falar, Alessandra? Quero, antes de você mudar para os lados, né, culpa positiva e negativa, para falar desse assunto, quando você falou do driver, né, aí da culpa, que você abordou, que foi sobre a questão da condenação, né, aí sempre o Pablo, quando ele gosta muito nas aulas dele de citar a Bíblia, né, e aí o drive para essa condenação, ele fala que está descrito em Romanos 8, né? Versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, na verdade, não existe condenação, né? Isso é coisa do ego da gente, da mente da gente, por conta das crenças que a gente tem. Aí a gente vai entrando nesse processo de se autocondenar, autoflagelar, né? Então, ela até recomenda que a gente leia todo esse capítulo 8 de Romanos, porque, segundo ele, a gente entende quem a gente é, né? Realmente, a nossa identidade de filho de Deus, e aí você se livra de mais essa casca. Isso. Já que você entrou nesse item, vou até aproveitar e falar um pouquinho mais sobre ele. O versículo todo fala assim: portanto, agora não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí a gente às vezes se pega perguntando, né? O que é, né? Andar segundo a carne, o que viria a ser isso? A gente, quando anda segundo a carne, normalmente a gente se culpa. Por quê? O que seria andar segundo a carne? Vamos pensar na questão da alimentação. O corpo costuma ter desejos, são vários os desejos, né? Desejo de comprar muito, desejo de comer o que der vontade, muito doce, muito chocolate, ou então muita gordura, muito sorvete, Carboidrato, muito carboidrato. muito refrigerante, muito hambúrguer, batata frita. Nós já temos um certo conhecimento do que é saudável, do que não é. E assim, por exemplo, se você cede aos desejos da carne, vamos pensar no exemplo que a gente está dando da questão da alimentação. A gente vai comer, eu vou usar até a expressão que o Pablo usou, se a gente comer igual um leitão, se a Vai gente virar come leitão. muito, 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 o corpo da gente vai virar uma massa disforme. Imagina o que vai virar se você come tudo que te der vontade. Então, se você atende aos desejos da carne,
e não do espírito, né, a gente vai se sentir culpado, porque mais ou menos a gente sabe já o que nos traz saúde e o que não traz, né? A questão do leite, da questão do refrigerante, de muito açúcar. Então a gente sabe de tudo isso. Quando aí você cede ao desejo do corpo, come, 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 aí depois você, nossa, não podia Nossa, ter comido. né? Não sei se eu Sensação vou fazer isso. de culpa. E a gente está falando aqui de alimentação, e tem várias outras coisas que o nosso corpo deseja, né? Quer, ai, mas eu quero ter, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai gastando, 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 depois você fica, meu Deus, estou com uma dívida enorme. Por quê? Você não soube se controlar, você não controlou os impulsos dos seus desejos do corpo. Então, vamos voltar aqui no versículo, ó. Deus disse: portanto, agora não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que seria andar segundo o Espírito, né? O que seria andar livre, digamos? Andar livre é andar segundo o Espírito, é andar no propósito. Então, o certo é o corpo da gente precisa de fazer o que a nossa alma manda. Então, se a gente tem clareza do que seria mais correto e o que não seria correto, então a gente tem essa lucidez, a gente tem a consciência, isso está na nossa alma, no nosso espírito. Então, o nosso espírito é que vai mandar, olha, vamos acordar mais cedo, vamos fazer um exercício físico, vamos comer o que é mais saudável. Então, você tem que fazer o espírito comandar o seu corpo. O corpo é que é um escravo. Ele tem que agir conforme o que o nosso espírito manda, né? Então, voltando aqui à nossa parte, né? Que é a questão do que está colocado aqui, acho interessante, às vezes eu não vai seguir exatamente a ordem aqui certinha, não. Mas aqui, por exemplo, culpa ela é um processo inflamatório emocional. Achei isso aqui muito interessante. É uma coisa que inflama, né? É uma doença, né? E existe vários tipos de culpa. Vamos pensar aqui, falando um pouco mais, né, nos tipos de culpa. Esse aqui eu me identifiquei, ó, culpa da maternidade. Normalmente, hoje em dia, vamos pensar nas mães, né? A maioria das mulheres hoje em dia, né, constitui família, mas está se sobrecarregando muito, que hoje em dia a gente sai para fora, para o mundo do trabalho, a gente tem que dar conta, né, das atividades do lar, da criação dos filhos, e a gente ainda trabalha fora. E isso aconteceu comigo, né? Os meninos novos, né? Um tinha mais ou menos uns 8 anos, não, na verdade, uns 7 anos, a outro uns 3 anos, e eu comecei a trabalhar, e era o dia todo, e viajava muito, e aí você fica nessa questão aqui de se sentir culpada. Nossa, não dei tanta, igual a gente fala aqui, ó, queria tanto ter brincado mais com os meus filhos, queria tanto ter ficado mais tempo perto, né? E aí a gente se culpa, e aí a gente acaba, às vezes, fazendo coisas que, às vezes, até impede um pouco o crescimento dos filhos da gente por essa sensação de culpa. Você se cobra tanto, eu precisava ter feito isso, não fiz. Mas, além do tipo da culpa da maternidade, tem também a culpa por alguma traição com o seu cônjuge, de um namorado, alguma coisa assim, ou então com um amigo, você pode trair alguém. E quando você detecta que você fez isso, você começa a carregar essa culpa. E também culpa por uma má gestão financeira. Então, a culpa, geralmente, ela é um sentimento que a gente sente que poderia ter feito mais. Só que é importante saber que ainda dá tempo, né? Até o passado a gente pode ressignificar. Então, ainda é possível. Mas uma coisa interessante aqui também, ainda falando sobre tipos de culpa, quando a gente fala assim que a gente não pode ver sobre a expectativa dos outros. Vamos dar um outro exemplo, que geralmente acontece com muitas pessoas. Os pais costumam idealizar
alguma coisa para o filho. Nossa, eu não estudei, eu não fiz faculdade, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que minha filha seja uma professora, eu quero isso. Então, assim, as pessoas às vezes criam expectativas sobre a gente. Se a gente for viver sobre as expectativas, não pode ser nem dos outros e nem da gente mesma. A gente não pode, nem nós mesmos, não podemos criar expectativas sobre a gente, porque a gente vai se frustrar. E quando a gente se frustra, a gente começa a se culpar, né? Nossa, eu não consegui, eu disse que ia fazer isso. Aí você começa a cobrar e aí você se culpa. Eu também estou despertando aqui. Então, e tudo, gente, a gente tem que lembrar que tudo tem dois lados: o lado positivo, o lado negativo. Tem um lado que é luz, tem um lado que é trevas, tem um lado que é frio, tem um lado que é calor. E a gente precisa aprender a usar esses dois lados sempre ao nosso favor. E lembrando aí, né, a questão da culpa, Pedro, né, discípulo de Jesus, traiu Jesus, mas ele se arrependeu e foi lá e fez o certo. Judas, ele traiu Jesus também, mas ele já lidou diferente com esse sentimento de culpa. Ele remoeu tanto a culpa, ele se remoeu tanto, né, que o remorso fez ele se matar, ele suicidou. Normalmente, o final da culpa é a morte. A culpa ela vai travar tudo em você não sai do lugar, não sai de maneira alguma. Mas a gente tem duas formas de tratar com a culpa. Igual a gente começou a falar antes, a questão da culpa positiva e a negativa. A culpa positiva é quando a gente assume que cometeu alguma negligência, algum erro, e aí a gente, nesse momento, quando a gente assume, a gente se autorresponsabiliza, a gente aciona uma turbina e conseguimos mudar aquilo. A gente não pode ficar estagnado, não pode ficar parado. Quando a culpa é positiva, a gente trata ela dessa maneira, a gente consegue mudar toda a questão. Só que quando a gente, no caso, a culpa negativa, é aquela que você não sai do lugar, você costuma sempre se diminuir, né? Você vai ficar frustrado, ficar com vergonha de si mesmo, se sentir culpado, você fica tão preso dentro disso que você não consegue sair. Você não faz nada para poder sair do lugar. Quer falar, Lelezinha? Só quando você falou de arrependimento, né, que você estava até dando o exemplo de Pedro e Judas, né, a diferença de arrependimento e remorso, né, que o arrependimento, ele gera transformação. Você vê que como se diz, o que aconteceu, aí você se auto-perdoa, né, assume a responsabilidade e segue a vida, né? E o remorso, ele só aumenta a sua condenação, né? Tanto é que no caso que você citou de Judas, né, que a condenação dele foi tanta com aquilo que ele fez que ele se matou, né? Então a gente realmente precisa ter estar muito ciente, consciente disso, né? Da culpa positiva e da culpa negativa. Porque, como você bem falou, tudo tem os dois lados, né? Então, Isso. os dois lados tem como tratar, que é o que você vai falar agora, né? Então, a gente tem que realmente sempre ficar muito atento para não deixar a culpa virar remorso. E sim, arrependimento e já, como se diz, curar isso daí e seguir em frente. Uma outra questão muito interessante ligada à culpa é que, assim, está falando aqui da questão de ser produtivo ou improdutivo, né? Quando a pessoa é produtiva, que faz muitas coisas, consegue agir, fazer e transformar e fazer, ele vai, quando você se força a ser produtivo, a gente vai se sentir improdutivo a maior parte do tempo, porque você parou um pouquinho, nossa, eu não estou fazendo nada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse aí é um outro tipo de culpa, que a gente vai se cobrar muito. E isso vai gerar culpa. Nossa, eu parei, não estou fazendo nada agora, eu tenho que estar sempre produzindo. Eu tenho um pouquinho de pé nisso aí. Aí eu acho que você tem que estar todo o tempo produzindo, fazendo, aí você para um pouquinho, nossa, eu não estou fazendo nada, eu estou perdendo tempo, aí você começa a se culpar. Então, esse tipo de culpa aí também é muito interessante. Por quê? Quando a pessoa produz muito e se cobra por não estar produzindo, a pessoa provavelmente não vai desfrutar.
E como a gente tem falado ao longo das nossas conversas nesse tempo todo aí, a gente sabe, né, pensando aí na criação do mundo, Deus criou e foi primeiro dia, segundo dia, até o sexto. No sétimo era o dia do descanso. Então, nós precisamos tirar um tempo para a gente desfrutar. Então, quando você se cobra e não se deixa desfrutar, você vai deixar de curtir a vida, de apreciar, de se deleitar com as coisas que existem aí para nós. Então, esse é um tipo também que a gente precisa de estar atento, né? Que a gente precisa de aprender a desfrutar. E o que, é que nós queremos ser? Nós queremos ser governantes da nossa própria vida, né? Saber reinar, que o nosso espírito possa reinar sobre o nosso corpo. E um reinante, ele não se sente culpado, né? Aí, e a gente, nós sendo governantes, nós temos que aprender, nós temos a obrigação de desfrutar, aprender a descansar, aprender a desfrutar. Então, a gente não pode ficar nesse círculo sempre. Se você parar de se condenar por besteira, você vai ganhar o alvará de soltura a cada coisa na sua vida que não estiver indo para frente. Olha que interessante, né? O fato da gente não se condenar, a gente ganha o alvará de soltura, a gente vai se sentir liberto, né? É uma libertação você parar de se cobrar. E tem uma teoria interessante aí, que é de Einstein. Ele fala assim, ó, aquilo que você acha que sabe, mas não sabe explicar, e não sabe fazer, você continua sem saber. Muito legal isso aqui, porque às vezes a gente fala assim, eu sei, eu aprendi, né? Eu sei que se a gente tem culpa, a gente tem que agir, né? Eu sei mais ou menos o caminho, eu identifiquei que eu me culpo por isso, ou eu me culpo por aquilo, eu tenho que me perdoar. Então, você saber as coisas não significa que o fato só de saber não significa que você vai resolver. Então, achei super interessante, até anotei aqui, é interessante que, assim, a culpa, gente, ela tem raiz no orgulho e na arrogância. Então, às vezes, a gente passa aí por várias coisas, provações na vida da gente, tem a ver com o que Einstein fala aí. A gente passa por várias provações e são provações necessárias na vida de todos nós passamos por dificuldades. Mas se a gente passou por algumas coisas e não soube dar a resposta certa, é porque a gente não aprendeu a lição, que é o que ele está falando aqui, ó. Aquilo que você acha que sabe, mas não sabe explicar ou não sabe fazer, você continua sem saber. Então, se você passou por situações e não consegue resolver, você vai continuar passando até dar as respostas certas. Então, vamos estar assim atentos, né, no que acontece, nas nossas respostas às coisas que acontecem com a gente, porque a gente tem que aprender lição, que de preferência das primeiras vezes que a gente passar por algumas situações. Então, se você sabe o que é a culpa, como fazer para poder eliminá-la? Pode falar, Lele, você quer falar, né? Não, estava tossindo aqui, eu fechei. Estou meio gripada, gente, desculpa aí. Então, outra coisa que é interessante sobre a culpa aqui, né, é que a gente pensar o seguinte, a gente, quando tem culpa, a gente se condena, né? Mas se essa condenação nossa, a gente se autocondena, mas vê que foi injusto, você não cometeu aquilo. Se você vê isso, a gente tem que se perdoar. Falou, olha, aconteceu, mas eu não tive participação efetiva, a gente tem que saber limpar as coisas da nossa cabeça. E aí, se a gente vê que a condenação foi injusta, a gente tem que se perdoar. Não tem, às vezes, receber o perdão de alguém não é a mesma coisa do que se auto-perdoar. Agora, se aconteceu algo que realmente você foi. Como é que eu vou dizer? Que a gente realmente contribuiu. Contribuiu que a gente contribuiu para acontecer, então realmente a gente, olha, realmente eu fiz, eu pisei na bola. Então a gente tem que ser justo nesse momento e, de alguma forma, né, indenizar essa pessoa, restituir aquilo, sabe? Para a gente se libertar. Então, autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade, que falei, a gente assumir, né? Quando a gente sabe que a gente pisou na bola, vamos assumir o que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar para poder
consertar aquela situação. E não ficar se remoendo, que a história ficou muito clara aí a questão de Pedro e de Judas, né? O que a gente quer para a gente? Consertar, seguir em frente? Ou a gente vai se martirizar tanto que vai chegar ao ponto da gente tirar a nossa vida, né? Da gente se travar, não sair do lugar, viver até muitos anos, mas viver encarcerado numa situação, né? O que a gente quer para a gente? Então, eu acho que é mais ou menos isso daí que a gente trouxe para refletirmos. É um tema, assim, interessante demais, mas, assim, não tão difícil da gente compreender, né, Alessandra? Porque Exatamente. acontece sempre é uma coisa ou outra. Como que a gente vai resolver isso? De duas maneiras, né? As chaves, né, desse processo de culpa, né? Primeiro, né, o mais importante, autorresponsabilidade. Se você teve culpa, você vai lá, indeniza, ressarce, né? Resolve o caso. Se não tem culpa, tá tudo certo, libera a pessoa, ganha seu alvará de soltura e pronto. A questão também do auto-perdão, você precisa se perdoar, porque muitas vezes, às vezes a gente fica se martirizando, e a pessoa vem, conversa com você, às vezes o negócio estava na sua cabeça, a pessoa não estava nem aí, né, nem sabendo que você se sentia culpada por aquilo, né? Mas você, de acordo com suas crenças, seus valores, aquilo ali está ali te martirizando, e aí você fica preso, né? E aí, então, por isso que é muito importante o auto-perdão. Você precisa primeiro se perdoar, porque não adianta você perdoar os outros sem se perdoar, porque tudo começa na gente. A gente está falando aqui, né, que isso é um processo de limpeza da nossa mente, né? Então, tudo começa na gente. Então, primeiro, eu me perdoo, porque quando eu me perdoo, eu anulo essa culpa, né? Então, Uhum. o auto-perdão, ele é muito importante. E a questão que também ele falou, que ele estava falando da teoria da culpabilidade, que eu achei muito interessante, né? Que é da autorresponsabilidade, né? A partir do momento que você está numa situação e você daquilo, independente de qualquer do que foi o motivo, se você foi culpado ou não, mas você assume, né? Você está fazendo para você. Então, a partir do momento que eu resolvo os meus problemas o mais rápido possível, eu estou, como se diz, progredindo e limpando o meu caminho, né? Então, por exemplo, ele citou o exemplo, se um cara vem e bate no carro, né, no meu carro, e daí eu vou lá e desço, não, tá tudo certo, você não tem problema, não tem culpa, você já liga, providencia os negócios ali, pronto, acabou, não tem aquele negócio de ficar apontando o dedo para o outro, mas você estava correndo, o que você estava fazendo, você não prestou atenção, né? Não, faz o que tem que ser feito, né? Racionalmente ali, e pronto, cada um vai embora e vai ser feliz. Porque às vezes, se você ficar envolvendo nesse processo de bate-boca, você vai perder sua energia, né? Não vai levar a lugar nenhum, porque essas discussões geralmente nunca levam a lugar nenhum, porque cada um quer ter a sua razão, né? E aí vai virando aquele gastaio, aquele emaranhado, que quando você vê, você perdeu o seu dia, ficou chateado e às vezes nem resolve no dia, né? Então, essa questão da autorresponsabilidade, fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, sem procrastinação, que a gente já tratou também, é muito importante, né? E lembrando mais uma vez aqui da que a Raquel falou, é a questão do desfrute, né? Que quem governa desfruta. E ele falou que eu nem sabia que desfrute é descanso em hebraico, significa descanso, né? Então, a questão de Deus ter feito o mundo em 6 dias e no sétimo ele desfrutou, é descansar, né? É isso, gente. Então, e voltando aqui, né, complementando uma coisa que você falou, a gente tem que passar por um estado ativacional, ativar
aquilo que a gente já aprendeu, que está na teoria, né? Lembrando aí da mensagem de Einstein, né? Então, a gente ativar aquilo que a gente já conseguiu introjetar, né? O que a gente tem aprendido na teoria, no dia a dia, que a gente ouve falar, que a gente já sabe, mas a gente não consegue mudar. Então, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar todos os dias e agindo, né? Fazendo exercícios, buscando a melhora. E para fechar isso, vamos lembrar, né, de fazer oração. E basta falar tão pouco, né? Orar para o Pai, peça, Pai, me liberte, né? E você se auto-perdoa, pede a libertação para o nosso Pai e diga, né? Eu me liberto da culpa. É isso aí que Eu a me gente consegue. perdoo, eu me liberto. Eu me liberto, eu me perdoo e vamos trabalhar ativamente, não vamos ficar estagnados, né? Trabalhar aí para mudar isso aí, só trabalhando que a gente consegue realmente mudar as coisas como estão. Então é Verdade. isso. Hoje é muito Acho que você pequenininho. podia ler Romanos 8, que é a tarefinha, né? Ele falou para a gente ler por 7 dias, Romanos 8. Isso, Lê, isso, tarefinha, acho que é essa mesmo, é isso aí. Então, pessoal, nós agradecemos muito aqui, né, a participação de vocês. A gente em breve está com outro tema aí, né? Eu não vou falar o tema para não dar spoiler, mas agradecemos aí a participação de vocês. Se gostou, se acha que vale a pena, compartilha com alguém que você conhece, que às vezes está se sentindo muito culpado por algumas coisas. Lembrar que tem como sair desse sentimento, que é só agir, né? Não deixar a coisa ficar te correndo, porque senão você vai ficar estagnado. Compartilha aí com alguém que você acha que está precisando de ouvir. E a gente, se gostar também, dá um joinha aí e se inscreva no canal também, né? E a gente aguarda vocês para o nosso próximo tema. No mais, da minha parte, ó, muito obrigada a todos vocês. Nos encontramos em breve. Gratidão, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com a Raquelzinha mais uma vez. Sempre a gente aprendendo, né? Aprendendo e ensinando, ensinando e aprendendo, é esse o nosso lema. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau.